Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és um Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. Mas abra comigo, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. E se tiver alguém perto de você sem a Bíblia, diga assim: hoje eu deixo você ler comigo. Amém? Vou tirar esse negócio aqui que vai me incomodar isso aqui. Leva o pastor Chico, ele sabe o que fazer com esse trem aí. Obrigado. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, do verso 1 em diante. Antes de nós lermos a palavra, só rapidamente falando que estão abertas as inscrições do Summit, do grande encontro de liderança que nós teremos no final do ano. E tem muita gente que fica na dúvida, quem é que pode participar? É só quem trabalha com liderança, quem é da área de administração? Não, todos podem e devem participar. É um congresso de capacitação, para você entender o seguinte: todos nós somos líderes,
Todos nós. Você influencia alguém, com certeza. Você conversa com alguém? Todo mundo conversa com alguém aqui? Tem alguém que não conversa, que vive isolado do mundo? Não, se você conversa com alguém, você é um líder, porque você influencia essa pessoa. Líder não é aquele que tem um cargo, líder é aquele que influencia alguém. E todos nós temos a oportunidade de liderar influenciando pessoas. E este congresso, esse grande encontro, essa grande conferência, nos capacita a liderar melhor, nos capacita a influenciar melhor. Nós podemos liderar aonde quer que nós estejamos. Então, eu quero convidar você a estar conosco no final do ano, vai acontecer do dia 28 a 30 de novembro. Mas faça a sua inscrição quanto antes. Faça a sua inscrição desde já, porque as vagas são limitadas. Nós estamos aqui, somente a Comunidade da Esperança em Campinas, que recebe o Summit, e em todas as cidades vizinhas aqui. Então, muita gente vem para cá, muita gente quer participar, gente de várias empresas fazem até mesmo, fecham grupos para virem aqui. Há um grande grupo vindo para cá, de uma empresa de telecomunicações esse ano. Um outro irmão aqui da igreja participou no ano passado, falou foi bom demais, quer trazer um grupo da empresa dele também. Você também pode convidar todo mundo, até tua sogra pode vir, traga ela também, vai ser bênção, você vai influenciar a vida dela, vai ser maravilhoso. Então, faça a sua inscrição quanto antes. Nesse mês de setembro, você fazendo a inscrição juntamente com mais 9 pessoas, a próxima inscrição, a 11ª inscrição é gratuita, é uma forma da gente incentivar e te ajudar, a encorajar outras pessoas a chegarem e participar. O custo é baixíssimo, irmãos. E você, fazendo agora, você pode parcelar em 3 vezes, o custo é de R$110, você pode parcelar em 3 vezes, só para vocês terem uma ideia. Para participar de um evento como este, hoje, aqui, básico, hoje, você vai pagar em torno de uns R$2.000 a sua inscrição. Nós temos esses dados, sabemos, tem pessoas que são de cargos executivos de grandes empresas que frequentam a nossa igreja, participaram no ano passado e falaram, olha pastor, o que nós recebemos aqui, eu paguei R$2.000 e não recebi da mesma qualidade que nós recebemos. Muita gente fica assim preocupada, mas passa em telão, é vídeo e tal. Não se preocupe com isso não, porque tem o vídeo e tem a participação aqui ao vivo. Além disso, já está confirmada a presença, esse ano, mais uma vez, o Dr. William Douglas vai estar conosco, vai ser fantástico, extraordinário, desembargador, renomadíssimo, o Papa dos concursos públicos, o grande exemplo, referencial de quem é concurseiro, vale a pena participar. E estamos aguardando o contato de uma outra pessoa, que esse também vai ser extraordinário se ele confirmar. Não vou falar ainda para você ficar na expectativa e fazer a sua inscrição. Mas se ele confirmar, vai ser demais. Mas já vale a pena por tudo que a gente vai receber. Esse ano foi fantástico, maravilhoso. Tivemos o privilégio de participar ao vivo lá em Chicago. E digo a vocês que vale a pena demais. Vale a pena pagar até 3 vezes o valor, porque é muito bom mesmo. Então faça a sua inscrição, convide mais pessoas. E a respeito do jantar italiano que vai acontecer, hoje é o último dia para você você adquirir o seu convite. Não vai vender na hora lá. Então, se você não comprar hoje, você vai ficar de fora. E vai ser igual as 5 virgens que eram nécias. Chegou o Senhor, chegou o noivo, as 5 prudentes entraram, as nécias ficaram de fora. Você vai ficar de fora do jantar italiano. Então, se eu fosse você, comprava hoje, ou pelo menos, garanta a sua reserva. Dê um nome lá no final do culto. Você pode fazer assim a sua inscrição. Se você não tiver dinheiro, não tem problema nenhum. O pastor Chico já se colocou à disposição para pagar para todos aqueles que estão em dificuldade. Amém? Quem crê, diga amém. Amém. Vamos orar para o pastor prosperar. 2 Reis, capítulo 6, verso 1 e diante. Espero que você tenha encontrado 2 Reis. Se não encontrou, clame a graça do Senhor Jesus e a misericórdia. Diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos.
Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Até aqui. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e pela oportunidade, o privilégio de estarmos expostos a ela neste momento. Que o Senhor fale ao nosso coração, que teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Que seja uma noite marcante pela tua presença no nosso meio, assim como já tem sido através dos louvores que entoamos a ti, através das ofertas, através das orações. Temos a certeza que o Senhor está aqui no nosso meio, ó Pai, mas precisamos e ansiamos em ouvir a tua voz. Usa a minha vida, Senhor Deus, como instrumento do Senhor, como ferramenta nas tuas mãos. E que, ó Pai, sejamos tocados por ti. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Você pode se sentar. Você já estragou algo que não era seu? Eu fiz isso. Algumas vezes. Não foi apenas uma. Uma delas, e eu vou citar, o Marcelo está aqui. Talvez você não se lembre, Marcelo, mas uma vez, na sua casa, eu ainda garoto, você tinha lá talvez você não saiba dessa história, está sendo revelado hoje sobre a sua vida. Nós nos conhecemos há bastante tempo. E uma vez na casa do Marcelo, junto com um outro amigo que era assim, tão bonzinho, tão quietinho quanto eu, nós descobrimos no quarto, que era do Marcelo, um antigo autorama. Não sei se era um autorama ou um motorama, era alguma coisa assim. E esse motorama, estava com os fios meio descascados. E a gente, garoto, tinha 8, 9 anos, mas assim, com uma mentalidade muito criativa, com muita disposição, com muito vigor. Ele virou para mim e falou: deixa comigo que eu resolvo, só me ajuda aqui. Eu falei: tá bom. Pegamos, montamos todo o negócio, o autorama, e pegamos os fios. Estou até com medo de revelar esse negócio agora. E ele falou: tá pronto. Meteu o fio na tomada, irmãos, foi um negócio assim, foi um show pirotécnico. O negócio pegou fogo para tudo quanto é lado, foi uma faixa de fogo assim, no quarto, para a parede, para o teto. Eu não sei o que aconteceu depois, estou te pedindo perdão agora na frente de todo mundo. Mas eu lembro que a gente saiu correndo e aquele cheirão de fumaça, aquele cheirão de coisa queimada, e aquela sensação e aquela cara de ué, né? A gente fica com cara de ué, porque estragou, o que eu vou fazer, e agora? Há pouco tempo atrás, nós tivemos uma dificuldade em relação ao nosso carro, e tem acontecido isso regularmente, e numa dessas dificuldades, a gente ficaria um tempo sem o carro, a minha cunhada emprestou o carro para a minha esposa. E, não que a minha esposa seja mau motorista, ela é ótimo motorista, amor, você está me assistindo, Deus te abençoe. Só que, indo para o trabalho, enquanto ela contornava um balão, veio uma senhora, já com idade avançada, que com certeza, não só por conta da sua idade, mas por conta da debilidade física que ela tinha, ela não poderia mais dirigir. A imprudência, você lembra dessa história, você estava lá, eu levei o carro para você. E você sabe bem o que eu estou falando. Está todo mundo aqui no meio, vocês perceberam, né? Que todos os meus rolos estão aqui no meio, tem que tomar cuidado. E o que aconteceu é que essa senhora não parou ali no balão, era ela que deveria parar, ela atravessou e acertou assim a lateral do carro da minha cunhada, que arrebentou, e a gente fica com aquela cara, né? Porque além do meu estar quebrado, quebrei ainda o da minha cunhada, fica aquele sentimento horrível, sentimento ruim. Ou quando você estraga algo de alguém, vai na casa de uma pessoa, quem tem filho pequeno sabe como é que é. Principalmente se ele tiver assim a mão meio que de fogo. Aquela mãozinha que procura tudo e vai achando tudo, de repente, se é 2 segundos, não mais do que isso, 2 segundos, você piscou, ele já está com a mão lá e de repente já caiu, já espatifou, já quebrou. Você fica com um sentimento horrível, é um sentimento de constrangimento, é um sentimento de vergonha, fora isso, é o sentimento de que você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar, é perda.
E nada é pior do que você ter esse sentimento de dívida com alguém, dívida com alguma pessoa. Eu sou uma pessoa que, se eu sei que estou devendo para alguém, eu fico assim, nervoso, ansioso, não consigo dormir direito. Me dá um estresse, me dá um negócio, não como direito. Eu fico pensando na solução, fico pensando no que fazer, o que eu posso, de que forma que eu posso pagar, de que forma eu posso vender alguma coisa, sei lá, inventar alguma coisa, vender danoninha no semáforo, não sei, mas conseguir levantar o recurso para poder quitar aquilo que eu estou devendo, aquilo que nós nos comprometemos com uma determinada pessoa. É horrível isso, sentir que você deve algo a alguém. De você ter que olhar para aquela pessoa, muitas vezes, que para quem você deve é alguém do teu convívio. Você não deve para desconhecido, a não ser para banco. Mas quando você deve algo para alguém que você pegou emprestado e alguém próximo a você, você não pede emprestado algo para alguém que você não conhece. Você vai lá no condomínio onde você mora, isso é coisa antiga, eu não sei hoje mais, mas antigamente tinha aquele negócio, me dá uma xícara de açúcar, você pedia para o vizinho. Hoje a gente nem se fala mais com o vizinho. Você sai do seu apartamento, entra no elevador, não fala às vezes nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, não fala com ninguém, não conhece, não sabe o nome, só sabe que tem cachorro porque o cachorro late e não deixa você dormir. Mas a gente não tem mais esse convívio, esse relacionamento como tinha antes. Quando você pede algo a alguém, é alguém que você conhece, alguém que faz parte do teu convívio, alguém que faz parte do teu relacionamento. E o problema é que quando estraga, você vai continuar vendo essa pessoa. Vai continuar tendo um relacionamento, vai continuar olhando. Esse sentimento, esse constrangimento é horrível, aperta o nosso coração. Toda dívida que nós temos traz constrangimento para a nossa alma, e quem deve sabe que deve. Quem deve sabe que está em falta com alguém, com alguma pessoa que fez algo que não deveria ter feito. Mas o fato é que, nesse texto aqui, nós temos um exemplo muito interessante a respeito dessa questão de tomar emprestado. Eles estavam com um problema, é um problema que todo pastor sonha em ter. Eliseu aqui é um pastor, e a igreja dele estava pequena. Você prestou atenção no texto? É o que diz aqui. O primeiro versículo fala: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Ou seja, a igreja era pequena, precisava ampliar a igreja. Glória a Deus por isso. Imagina essa igreja aqui, abarrotada de gente, abarrotada de pessoas, e a gente olhar e falar: precisa ampliar a igreja. É um problema bom ou não é? É um problema ótimo, um problema maravilhoso. Quisera eu que nós já estivéssemos enfrentando esse problema aqui. Tomara que até o fim do ano a gente possa estar enfrentando esse problema aqui. Amém? Mas eles estão vivendo esse momento e a causa era boa. A causa era interessante, a causa era importante. Havia ali uma causa muito boa, que era de ampliar a igreja. E alguém teve uma ideia maravilhosa: vamos construir, vamos aumentar, vamos ampliar. Vamos lá perto do rio, que lá tem umas árvores boas, uns troncos assim mais fortes, e a gente pode cortar e ampliar a nossa tenda e ter mais espaço para receber mais pessoas, e as pessoas se sentirem confortáveis. E assim eles se motivaram e foram e participaram e fizeram. O trabalho estava lindo, o trabalho estava maravilhoso, as pregações aos domingos eram fantásticas, o louvor era algo assim praticamente extraordinário. Tinha um momento de oração que, quando as pessoas oravam, parece que o chão tremia. Era uma igreja fervorosa, era uma igreja maravilhosa, estava tudo indo muito bem. Como muitas vezes na nossa vida as coisas estão indo bem demais, está tudo indo muito bem, tudo que você faz dá certo, tudo que você faz prospera, tudo que você faz vai adiante. Quando você ora, você sente a presença de Deus. Quando você se propõe a fazer algo, aquilo vai para frente, os teus sonhos vão para frente, os teus projetos vão para frente. Mas de repente alguma coisa acontece. No meio do percurso, no meio do caminho, no meio da trajetória, acontece algo que você não esperava, acontece algo que você não contava. Muitas vezes na nossa vida é assim: nós fazemos planos, planejamentos, e no meio desse planejamento acontece algo. Acontece alguma coisa que tenta roubar a tua paz, tenta roubar a tua alegria, tenta tirar o teu foco, tenta tirar a tua atenção, fazer você murmurar, fazer você reclamar e esquecer das coisas que estão acontecendo e do que Deus está fazendo na sua vida. Eu não sei se alguma vez isso aconteceu com você, mas comigo acontece, e bastante. As coisas estão indo bem,
Está maravilhoso, Deus está agindo, Deus está realizando grandes coisas, e a gente se sente motivado, a gente se sente empolgado, Deus está fazendo, e de repente acontece algo. Acontece às vezes de chegar um diagnóstico de uma doença que a gente não sabia que existia, mas de repente uma dor de cabeça chegou e a dor de cabeça não passa, de repente é um mal-estar que não passa, e aí você vai no médico, o médico fala de um diagnóstico que você não queria. Às vezes é no teu negócio, na tua empresa, que as coisas estão indo bem, caminhando bem, você está feliz, você é dizimista fiel, você honra o Senhor, você é honesto naquilo que você faz, você não rouba, você não trapaceia, você não sonega, você tem sido fiel, não tem caixa dois na tua empresa, e de repente acontece uma mudança na política do país, ou alguma coisa acontece, ou um concorrente abre na tua frente. Do nada. Fora do teu planejamento. Ou nos teus sonhos, nos teus planos, nos teus projetos. Você pensa em estudar, você pensa em viajar, você pensa numa carreira e de repente por alguma coisa, algum acidente, algo que estava fora do planejamento acontece para roubar e tirar a tua visão, para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria e você se esquecer daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Daquilo que Deus tem feito por você. Todos nós temos a tendência de olhar para o nosso momento, para aquilo que está acontecendo agora e esquecer daquilo que já passou. Todos nós temos a tendência de valorizar somente a nossa dor, a nossa dificuldade, a nossa luta e esquecer-se daquilo que Deus já fez e que é tão maravilhoso e que nos traz esperança para aquilo que Ele vai fazer ainda. Eu repeti e falo muitas vezes a respeito desse texto de Jeremias, porque eu acho ele fantástico e todas as vezes que eu me sinto um pouco mais abatido a respeito de algumas coisas que acontecem, eu lembro daquilo que o texto nos diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso significa lembrar daquilo que já aconteceu, daquilo que Deus tem feito, de como tem prosperado, de como Deus tem agido, como Ele já fez milagres, e isso trazer esperança ao nosso coração, na certeza de que se Ele já fez um dia, Ele pode fazer hoje e vai continuar fazendo para sempre. Agora, o fato é que muitas coisas podem acontecer por conta de nós tomarmos algumas decisões erradas. Tomar algo emprestado. Tomar algo que você não tem condições de reaver se por um acaso você perder. Isso não somente a respeito de pessoas que nós estamos, mas que nós temos convívio, mas até mesmo em coisas que nós adquirimos. Como carros que fazemos aqueles financiamentos malucos, a gente olha para o carro e parece que o carro pisca para a gente assim e fala, me leva. E aí você olha para aquele carro e ele vai te chamando, parece que vai te trazendo para dentro dele assim, e de repente você olha, fala quanto é, aí o vendedor, que é inteligente, ele é esperto, ele não chega para você e fala o valor do carro, ele pergunta quanto você pode pagar por mês. Aí nessa dele falar para você o quanto você pode pagar por mês, ele calcula a tua prestação. Aí você fala, eu posso pagar R$700. Não, tá ótimo, é essa prestação aqui que eu tenho para você. Mas ele não falou que são 100 vezes de R$700. E aí a gente acha que fez um bom negócio, que agora cabe no bolso, que a gente vai comprar aquele carro que a gente quer, e depois de 2 anos você está com o carro não vale mais nada. E você continua com a prestação por mais 80 meses para você pagar. Coisas que a gente faz sem pensar. Coisas que a gente faz e se envolve sem pensar nas consequências. E isso vem roubar a nossa alegria, a nossa paz, em momentos em que nós estamos caminhando, indo adiante, indo para frente. É o que aconteceu com esse rapaz. A igreja crescendo, ele participando do ministério, um aspirante a pastor aqui. Estava feliz, estava alegre em participar da obra do Senhor, da casa do Senhor. Vou ajudar, eu vou fazer, nós vamos construir, nós vamos pegar aquela madeira toda e vamos fazer um grande templo, um grande lugar para a gente habitar e a gente estar junto ali. E ele vai, só que ele leva um machado que não era dele. Um machado que era um instrumento de um artífice, que era um instrumento de um trabalhador que tirava o seu sustento através daquela ferramenta. E se ele teve que pedir emprestado, significa que ele não tinha um. E se ele não tinha um, significa que ele não poderia comprar um. Ele pega aquele machado e aquele machado cai. E na hora que aquele machado cai, ele esquece de que ele estava ali
fazendo a obra do Senhor, e de que ele estava ali porque Deus estava prosperando tudo aquilo que ele fazia. Que ele estava ali e que Deus já havia feito tantas coisas e poderia fazer muito mais. Que Deus continua sendo o mesmo Deus, o Deus da provisão na nossa vida. Muitas vezes, por conta das circunstâncias, nós esquecemos quem Deus é e do que Ele faz. Talvez hoje você está enfrentando um momento de luta, um momento de dificuldade, um problema, e que você está esquecendo de quem Deus é. Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o Deus provedor. Ele continua sendo Deus todo-poderoso. Ele continua sendo Deus que pode curar. Ele continua sendo Deus que supre todas as nossas necessidades. Ele continua sendo Deus que abre portas aonde não existem portas. Ele continua sendo Deus que realiza e faz o impossível, realiza milagres que nós não podemos fazer, mas as circunstâncias nos fazem enxergar somente o problema. E foi aquilo que aconteceu com aquele moço. Ele olhou para o machado que caiu e falou: ah, meu Senhor, entrou em desespero. E agora? Já começou a pensar nas contas. Já pensou em como que ele iria pagar aquele machado, e não somente isso, como ele havia prejudicado uma família, porque aquele machado era de um trabalhador que dependia daquele machado para tirar o seu sustento. Ele não estava prejudicando somente a ele, mas prejudicando a outros. E isso traz um constrangimento, uma dor no coração. Você pensar que está prejudicando as outras pessoas. E por conta das circunstâncias, a gente esquece o que Deus pode fazer. Tem muita gente que faz isso dentro da igreja, que chega em cultos como esse, com uma expectativa, com uma esperança de que Deus vai fazer algo na sua vida, porque Ele já tem feito tantas coisas, e quando você vem ao altar trazendo o seu problema, aquilo que aconteceu de repente, que você não esperava, que saiu do planejado, você volta para o seu lugar, mas você não deixa o seu problema aqui. Você leva junto com você. Se assim como aquele moço diz: ai, meu Senhor, sabe que o homem de Deus está com você. Sabe que Deus está presente com você. Porque olha só a esperteza daqueles homens. Eles se propuseram a fazer. Se propuseram a ir buscar a madeira. Mas o que eles fizeram? Chegaram ao profeta e falaram com ele: olha, vai com a gente. E o profeta foi. E aqui a ideia não é de que existe um poder sobrenatural na pessoa do profeta ou do pastor, mas ele simbolizava o quê? A presença de Deus. A presença de Deus no meio deles. E eles foram espertos ao ponto de falar: não, a gente vai, mas a gente quer Deus junto com a gente. Porque a gente sabe que quando Deus está conosco, ainda que as coisas possam vir a falhar e não sair do jeito que nós planejamos, se Deus estiver com a gente, Ele pode transformar toda e qualquer situação. Mas aquele rapaz em específico esqueceu disso. Muitos estão assim. Muitos hoje precisam lembrar que Deus é com você. Que Deus está com você. Que Deus continua agindo de maneira sobrenatural, livrando você, mesmo quando as suas decisões não são as melhores. Se você clamar pela sua misericórdia, Ele continua sendo o mesmo Deus que estende a mão para te colocar de pé. Aquele moço grita: ai, meu Senhor! E agora? Não era meu. Eu perdi esse machado. E o homem de Deus olha para ele e fala: onde é que caiu, meu filho? Onde é que você fez essa besteira? Aonde você vacilou? Aonde você escorregou? Me mostra. Vamos lá, que é lá que a gente vai te reerguer. Talvez hoje você chegou aqui com uma esperança no seu coração a respeito de Deus fazer algo na sua vida, mas assim como aquele moço, apesar de você ter esperança, na expectativa de que Deus vai continuar fazendo grandes coisas, há uma pontinha de dúvida no seu coração. Essa esperança sai dos seus lábios, essa expectativa sai dos seus lábios, mas ela não é plena, não é 100% no seu coração. É aquele negócio, você confia algo, você entrega algo, como se... Aqui, eu tenho uma pena dentro da minha Bíblia, recebi de presente, eu guardo ela aqui. Tem aqui uma pena, vem cá, pastor Chico. Eu dou a pena para ele, falo: pastor, essa pena é sua, pode levar. Mas você continua segurando na ponta. Você entregou parte da pena, você entregou parte do seu problema, mas continua do outro lado aqui querendo levar, porque você não confia totalmente de que Ele vai cuidar. Devolve que é minha. É o que nós fazemos. Tratamos os nossos problemas com carinho. Temos os nossos problemas de estimação. Temos as nossas lutas de estimação. Parece que se nós não tivermos essas lutas, Deus não vai nos ouvir.
Parece que se nós não cultivarmos esses problemas, Deus vai se esquecer da gente. Que a gente sempre precisa de um probleminha para Deus olhar para a gente. Se eu não tiver problema, Deus não vai lembrar de mim. Eu preciso ter um problema para poder me ajoelhar diante dele e falar: Deus, eu estou aqui, lembra de mim. Não precisamos disso. Nós precisamos confiar num Deus que, conforme diz a sua palavra, está o tempo todo conosco, presente em todos os momentos, nos conhece melhor do que a nós mesmos, e antes mesmo que a nossa palavra saia da nossa boca, Ele já conhece, Ele já sabe. Nós precisamos confiar em quem Deus é. Nós precisamos confiar naquilo que Deus faz. Nós precisamos confiar no poder dEle. Nós precisamos confiar na graça dEle. A graça de Deus é suficiente para a nossa vida. Aqui, Deus age com graça para com esse moço, que mesmo tendo tomado emprestado aquele machado, mesmo tendo cometido um equívoco, um erro, Deus não nos deixa no desespero, mas Ele sempre olha para nós com um olhar de graça e fala: onde é que foi que caiu? Eu tenho poder para te levantar. Eu tenho poder para restaurar todas as coisas. Eu tenho poder para restituir. Eu tenho poder para fazer um milagre. Irmãos, já pensou um machado flutuar na água? Eu nunca vi isso. A não ser os navios que são projetados, né, e tem toda uma arquitetura, engenharia nesse negócio aí, para poder flutuar na água, mas é por conta de leis da física. Agora, um machado maciço, um ferro maciço, flutuar na água, não tem como. É um milagre, é o poder de Deus. Eu não sei o que você precisa, o que você espera do Senhor, mas eu sei que Deus pode fazer. Por mais absurdo, por mais impossível que seja, Deus pode ir contra as leis da física e da natureza, porque é Ele quem criou todas as coisas, e é Ele quem dá a ordem, e é Ele quem determina todas as coisas. Mas eu preciso confiar. Aquele moço foi sincero o suficiente para reconhecer aonde foi que caiu. Ele foi sincero o suficiente para dizer que não era dele, que era emprestado. E ele foi humilde o suficiente para entregar tudo nas mãos do Senhor, na certeza de que somente Deus poderia operar um milagre na vida dele. Não ficou cultivando o probleminha dele. Às vezes a gente fica nisso, como eu falei. Meu probleminha de estimação, já tem até nome, né? Você deu nome para o teu probleminha. É o meu probleminha, o meu querido probleminha, né? A minha dorzinha de estimação. Para com isso, não precisamos disso. É tão bom saber que nós somos cuidados por Deus. É tão bom saber que mesmo quando as coisas não acontecem da forma que nós esperávamos, mesmo quando fogem do nosso planejamento, mesmo até quando nós falhamos, Deus continua agindo na nossa vida. Deus continua fazendo grandes coisas. Eu não sei você, mas nessa noite eu me sinto cada vez mais confortável na presença de Deus e feliz na presença do Senhor, por saber que é Ele quem cuida da minha vida. É Ele quem cuida de cada um de nós. Como eu disse, nós sempre passamos por dificuldades, por problemas, e tem uma fresquinha. Alguns sabem, quinta-feira agora tivemos a oportunidade de sair e ter um tempo de descanso e lazer com a família na praia. Algo de Deus, até porque fez um final de semana assim maravilhoso, um sol que não dá nem no verão. Foi bom demais. Mas o nosso planejamento era ir na quinta-feira à noite, chegar lá na quinta-feira à noite, aproveitar toda a sexta-feira, o sábado e o domingo. Pois bem, no meio do caminho, na quinta-feira, saímos de Campinas, entramos na Dom Pedro, passamos o primeiro pedágio. 5 minutos depois de ter passado o pedágio, numa subida, estávamos ultrapassando 2 caminhões, um amigo meu que estava dirigindo, estava de carona. Estava ele e eu na frente, a esposa dele, a minha esposa e o meu filho atrás, na cadeirinha. E ao fazer essa manobra de atravessar, estava dentro do limite de velocidade, tudo certinho, tudo perfeito, tudo conforme o planejado. De repente, o caminhoneiro, para não perder o embalo que ele tinha para poder subir, ele sai de trás do outro caminhão, sem olhar no retrovisor, ou se olhou, não se importou, sem dar certo, e entra na frente do nosso carro, a ponto de quase batermos com ele.
Mas nesse ponto de quase batermos, o motorista, meu amigo, perdeu o controle do carro. Nós entramos no meio do canteiro da Dom Pedro, num lugar bem íngreme, bem inclinado, e o carro chegou a tombar e se arrastar por uns 50 metros mais ou menos. E estando toda a minha família dentro do carro, esse casal de amigos dentro do carro, e não era o que nós planejávamos, não era o que nós queríamos, mas foi o que aconteceu. E nisso, às vezes, a gente fica perguntando o porquê de tantas coisas, mas existem coisas que acontecem simplesmente para a glória de Deus e a graça de Deus se manifestar na nossa vida. Graças a Deus, ninguém se machucou, ninguém se feriu. Fomos guardados pelo Senhor e, mais uma vez, pudemos ver a boa mão de Deus conosco, na nossa vida. Só foi o carro, e o carro foi embora, e a pessoa, depois, a dona do carro, deu glória a Deus, porque vai pegar um carro novo. Mas, na hora, foi um susto muito grande, todo mundo ficou assustado, todo mundo ficou em choque. Ela, a esposa dele, foi a que mais se machucou, ralando bastante o braço, algumas marcas no corpo. Mas Deus guardou, e eu olhando toda aquela situação, e lembrei exatamente do versículo que nós lemos no início do culto. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele se refugiam. Às vezes as coisas não saem como planejamos. Às vezes as coisas fogem da rota, às vezes por nossos erros, e às vezes não. Às vezes faz parte. O inimigo muitas vezes se levanta mesmo, tentando tirar a nossa alegria, roubar a nossa paz, tirar o nosso foco, esquecemos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas Deus tem feito tantas coisas, irmãos. Deus tem nos abençoado de maneira tão extraordinária, tão maravilhosa, através das mensagens, através das palavras, através do nosso ministério, através da nossa vida, que de alguma forma tenta roubar e tirar a nossa atenção, roubar a nossa alegria, a nossa paz, o nosso sossego. E na quinta-feira foi assim. Quinta-feira, então, depois do acidente, nós voltamos para casa, todo mundo com aquela cara de velório, né? Fica com ar de derrotado, e Deus falou ao meu coração: para com isso, levanta, se coloca de pé. Você fala para as pessoas de perseverar, você fala para as pessoas de permanecerem firmes. Fica firme, permanece. Na mesma hora peguei, era 2h da manhã. Peguei o celular, mandei uma mensagem para todo mundo, falei: gente, vai amanhã. Nós vamos de novo. Levantamos pela manhã. Um sol assim de rachar em Campinas na sexta-feira pela manhã. Eu olhei, já comecei a ficar incomodado. Eu falei: era para eu estar na praia. Arrumamos, as malas ainda estavam prontas. Liguei para os amigos, falei: não se sintam mal, não se sintam culpados de nada, não temos culpa de nada. A gente só vai ter culpa se a gente ficar aqui. Vamos embora, que Deus preparou esse tempo para a gente. Chegamos lá na sexta-feira à noite, tempo gostoso, sábado de manhã, aquele sol maravilhoso. O Henrique foi, brincou na praia o tempo todo, na areia, comeu areia, matou a vontade dele. E foi, brincou no mar. Domingo, um tempo gostoso, maravilhoso. Voltou para casa, a gente esqueceu o que aconteceu e glorificou a Deus por ter proporcionado aquele momento. Mas nos levantamos e seguimos adiante, mesmo quando as coisas saem fora do planejado. Sabe por quê? Existe confiança no nosso coração de que Deus está conosco. Deus está com a gente. Deus está com você. Não precisa ter medo das surpresas, não precisa ter medo das dificuldades que aparecem do nada. Ainda que você tenha errado, confie em Deus. Confie em Deus, Ele é misericordioso. A sua graça continua disponível para todos nós. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 4, verso 16, se não me engano, que nós precisamos nos achegar junto ao trono da graça para recebermos misericórdia e socorro em tempo oportuno. Sabe o que isso significa? É permanecer constantemente na presença de Deus, junto ao Senhor, sabendo que em todo momento nós podemos contar com a sua boa mão. Todo momento. As coisas falharam? Fica triste não. Fica abalado não. Não fica atormentado no teu coração porque algum problema aconteceu. Levanta a cabeça. Diga: Senhor, foi aqui que caiu o meu machado. Me ajuda, eu preciso da tua boa mão. E segue adiante, continua cortando árvore e depois compra um machado. Para você seguir aquilo que Deus tem para a sua vida. Não se esqueça daquilo que Deus tem feito por você. É isso que vai te trazer esperança para você continuar. Coloca.